feliz salvo. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido, ele me achou. Mais uma vez. Oh, quão precioso foi pra mim sua graça me alcançou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido, ele me achou. Pai celestial, Deus santo e poderoso, com gratidão em nossa alma, que nós nos aproximamos do teu trono de misericórdia, não fiado em nossa justiça, porque não temos nenhuma, mas confiado na justiça de Jesus Cristo. Viemos com humildade, Pai, reconhecendo que não somos nada, que somos totalmente dependentes de Ti. E a Tua palavra diz que sem Ti nada podemos fazer. Seja misericordioso para comigo nesta noite. E usa, Senhor, o Teu indigno servo para trazer algo que ajude Teus filhos, que encoraje eles, que anime, Pai, para que possam prosseguir esta caminhada, sabendo que estamos mais perto agora do que quando começamos a nossa caminhada de fé. E logo o Senhor voltará para levar um povo todo seu, especial, zeloso e de boas obras. Quando esse dia chegar, Pai, permita que cada um dos teus filhos seja levantados dessa terra, para encontrar com o Senhor nos ares. Ó Deus, nos ajude, Pai, esforce nossa coragem. Anime-nos para o que é certo e desanime para o que é errado. Nós carecemos de Ti, estamos vivendo em um mundo escuro. Venha guiar nossos passos, Pai. Tua palavra nos diz que o Senhor é a luz do mundo e precisamos dessa luz. Em nome de Jesus Cristo, obrigado por essa oportunidade e abençoa-nos em nome do Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Deus continue abençoando a cada um. Deus continue abençoando o pastor Herloy. Herloy ou é Herloy? Herloy. É um verdadeiro cavalheiro, pastor Herloy. Que Deus continue abençoando ele, sua esposa e a cada um dos irmãos. Pela primeira vez estamos aqui, mas nós já estávamos juntos antes que o mundo existisse. Já estávamos na mente do Eterno. E aqui Deus permitiu estarmos juntos nessa noite. Viemos para também aprender, ouvir e também falar. Está comigo o irmão Antônio Lima, e eu soube que o pastor Herloy era muito bravo e eu trouxe um guarda-costa para que ele não me batesse, porque eu já estou bastante endividado com ele.
mas ele foi misericordioso comigo. Deus abençoe. A gente só distraindo um pouco. Irmão Carlos, sua esposa, prazer imenso poder conhecê-lo melhor, mais de perto, e ter esse companheirismo e saber que ele tem se disponibilizado a nos ajudar. E é tão bom quando a gente precisa de ajuda, ter alguém para nos ajudar, né? Então vamos, já que estamos em pé, vamos ler a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27 até o verso 30. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27 até o verso 30. A chuva não segurou os irmãos em casa. Isso é muito louvável aos olhos de Deus. Quando Deus vê um esforço da nossa parte, com certeza Ele tem prazer em retribuir e nos abençoar. Diz assim: E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: Assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos envergonhardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Pai Celeste, essa é a tua palavra. Toma e vivifica em nosso coração, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos isso. Amém, amém. Podeis assentar, irmãos. Eu quero falar sobre algo que veio em meu coração. Quão importante é nós honrar a Deus. Nós olhamos a Escritura onde lemos e vemos Deus rejeitando um sacerdote pelo nome de Eli. A profecia contra a casa de Eli. Parece Deus se arrependeu de ter estabelecido Eli para ser sacerdote. Mas a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Agora Deus, Ele, como diz a Bíblia, Ele honra aqueles que lhe honram. Então nós nunca perderemos por honrar a Deus. Porque enquanto nós honrar a Deus, nós seremos honrados por Deus. Enquanto nós permanecer com a palavra, Ele permanece conosco. Mas se nós virar as costas para a palavra, nós viramos as costas para Deus. Automaticamente, Ele também nos desprezará. É o que a Bíblia diz. Na mensagem Escutando Sua Voz, para fazer uma base, o profeta diz: ouvir a voz de Deus, parágrafo 4. Naqueles dias era uma coisa muito rara, porque não havia nenhuma visão manifesta.
A verdadeira voz de Deus era uma coisa raríssima, porque naqueles dias as pessoas se haviam apartado. Está falando dos dias de Eli. As pessoas haviam se apartado. Tinham uma igreja que não ensinava nem seguia os mandamentos de Jeová. Tinham um ministro chamado Eli que havia se apartado de Deus e somente ensinava os preceitos das coisas que as pessoas desejavam crer. E isso é um paralelo exato ao dia de hoje. Ele instruía as pessoas e tinha seus membros favoritos. Além do mais, instruía seus filhos como tomar a melhor carne da oferta com o garfo. 1 Samuel, capítulo 2, verso 13 e 14. Chegou a uma situação em que a oferta era a coisa de mais importância. Eli não tinha muito cuidado quanto à maneira que manejava os mandamentos do Senhor. E a genuína palavra de Deus era uma coisa rara. Os irmãos observam por que Deus simplesmente desprezou a casa de Eli? Porque ele começou, com o passar dos anos, relaxar com as coisas de Deus. Ele começou a dar mais importância para a oferta do que para os mandamentos, do que para os princípios bíblicos. Um paralelo com os dias de hoje. As pessoas simplesmente estão dando mais importância para o natural do que para o espiritual. E por causa disso, Deus simplesmente diz, portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém os que me desprezam serão envelhecidos. Por isso, meus amados irmãos, a Bíblia diz, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não é até perto da morte, não é até quando o primeiro problema surge. Não, é ser fiel até a morte. É ser fiel em qualquer circunstância. É permanecer leal a essa palavra. Aconteça o que acontecer, venha o que vier. Você possa se colocar de pé e dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, com emprego ou desempregado, eu continuarei caminhando no caminho correto. Isso é honrar a Deus. E se você fizer dessa maneira, Deus sempre te honrará. Deus sempre te sustentará. Deus sempre te manterá. E é claro que Deus vai recompensar aqueles que são fiéis. Então nós nunca perdemos por honrar a Deus. Nós só temos a ganhar com isso. Você pode dizer, como eu honro a Deus? Há muitas formas de nós honrar a Deus. Ao você vir aqui esta noite, é uma demonstração do seu amor para com Ele. Você entendeu que é mais valioso estar aqui do que na sua casa, em um dia importante. Você disse, eu irei, e para ouvir a palavra, eu irei para adorar ao meu Deus. Ele me deu vida, Ele me deu saúde, Ele me deu condição. O que me resta se não louvar? Então, a Bíblia diz, em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 25. Do 24 a seguir, diz assim, porém fui sincero, Davi falando, o cântico de Davi em ações de graça. Davi, ele diz assim no capítulo 22 de 2 Samuel, verso 24. Porém fui sincero perante ele e guardei-me da minha iniquidade. E me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. E me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça. E ele diz,
conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Não esqueça, você não perde por honrar a Deus. Você não perde por servir a Deus. Você não perde por virar as costas para o mundo e o rosto para Deus. Você só tem a ganhar com isso. Eu só tenho a ganhar com isso. Sabe quem são os beneficiários por esforçar pelas coisas de Deus? Somos nós mesmos. Então, a Bíblia diz no 26, com o benigno te mostras benigno. Com o varão sincero te mostras sincero. Com o puro te mostras puro. Mas com o perverso te mostras avesso. Ele honra aqueles que lhe honram. Ele é fiel. Ainda que a Bíblia diz que ele permanece fiel, mesmo nós sendo infiel. Mas é claro que Deus vai retribuir. Deus, o profeta diz que ele não deve nada a ninguém. Quando Pedro disse assim, ao ver o jovem rico se afastando, porque estava com seu coração apegado às suas riquezas, e Jesus disse, vende o que tem, reparte aos pobres, depois vem, segue-me, e terás um tesouro no céu. A Bíblia diz que ele se retirou muito triste, porque possuía muita riqueza. Pedro olhou aquilo e ficou pensando, e Jesus disse, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico, do que a quem tem riqueza entrar no reino. Eles disseram, então quem pode? Sendo assim, quem pode se salvar? Mas Jesus diz, aquilo que é impossível aos homens, é possível a Deus. Pedro disse, nós que temos deixado tudo para te seguir, o que é que nós vamos receber? Jesus disse, não há ninguém que tenha deixado casa, família, trabalho, por amor de mim e do Evangelho, que não receba nesta vida 100 vezes mais, e no mundo vindouro a vida eterna. Você não perde por servir a Jesus. Não, nós só temos a ganhar. Quando nós abraçamos essa fé, isso é mais que acertar na loteria. Sim, isso é mais do que dinheiro. Porque nós ganhamos 100 vezes mais nessa vida, e quando essa vida findar, a vida eterna nos é garantida. Porque Deus honra aqueles que lhe honram. Então veja, Jó diz, capítulo 8 de Jó, versículo 5. Mas se tu de madrugada buscares a Deus, e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Sim! Não pense que Deus está alheio aos seus filhos. Ele sim tem um cuidado especial. Com quem que ele tem responsabilidade? Com quem que ele tem compromisso? Não é com estranho, são com seus filhos, é com seus filhos. Não é porque você passa por provas e tribulações que Deus te abandonou. Não, senhores! Céus nublados não significam que Deus te abandonou. Não! Todos nós estamos sujeitos a passar por momentos, mas nós temos que ter aquela mesma revelação que Jó teve. Nos momentos mais duros, nos momentos mais difíceis, mas ele soube honrar a Deus. Perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu tudo. E por fim sua mulher diz, por que ainda mantém, em outras palavras, mantém essa fé? Maldiçoa o teu Deus e morre, é melhor, rapaz. Como qualquer doida, fala você. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda que ele me mate, continuarei lhe amando.
E o que aconteceu? Deus deu tudo em dobro para Jó. Você não perde por servir a Deus. Você encontra Abraão lá na terra de Ur dos Caldeus, um homem bem-sucedido financeiramente. Um homem que tinha seu gado, tinha sua fazenda, quando Deus lhe aparece. E Deus simplesmente lhe faz um convite. Saia dessa terra. Saia do meio da tua parentela para uma terra que eu hei de te mostrar. Oh, Abraão podia dizer, mas eu estou bem aqui. Eu cresci aqui. Eu sou um fazendeiro bem-sucedido. Vou sair aventurar. Mas o cristão, a Bíblia diz que nós não caminhamos por vista, nós caminhamos por fé. E olha o que diz a Bíblia. Gênesis capítulo 12. Eu gosto disso. Aleluias! Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação. Se Abraão não saísse da terra, não saísse do meio de sua parentela, se ele não saísse da casa do seu pai, ele nunca se tornaria uma grande nação. Mas por ele ter saído, por ele ter obedecido o chamado de Deus, por ele ter honrado a Deus, por ele ter ouvido a voz de Deus, ele se tornou pai de muitas nações. Porque aqueles que lhe honram, ele vai honrar. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Para que Abraão se tornasse uma bênção, ele precisava obedecer à voz de Deus. Para que eu e você nos torne uma bênção, nós precisamos obedecer à voz de Deus, à palavra de Deus. Então, se Deus te manda fazer qualquer coisa, faça. E Ele vai te honrar se você obedecer a sua palavra. Ele vai te recompensar. Ele vai me recompensar. Às vezes, a recompensa não vem de imediato. Às vezes demora tempo. Mas um dia você olhará para trás e dirá, valeu a pena. Isso é resultado daquele dia que eu decidi por Cristo. Ainda que seja necessário derramar muitas lágrimas, mas você nunca perde por servir a Deus. Você nunca perde por honrar a palavra. Você nunca perde por ser fiel a essa palavra. Nunca perde. Se você simplesmente for testado. Geralmente acontece muito entre o povo que serve a Deus. Algumas irmãs que procuram um trabalho, às vezes se abre uma porta de trabalho. E geralmente abre quando você tem realmente necessidade. E essa porta é uma oportunidade de você ter uma renda. Mas simplesmente diz, as exigências dessa empresa exigem que você use um certo uniforme, que não é adequado para uma cristã. E se você ceder a essa pressão, Deus não terá como te honrar com um emprego melhor. Mas se você simplesmente diz, antes de ferir o meu Deus, prefiro perder esta porta de emprego, mas não pisar na Bíblia. Pode ter certeza que Deus abrirá uma porta muito melhor para você. Porque você honrou a palavra dele. E ele honra aqueles que lhe honram.
Ele honra aqueles que não negam a fé, mesmo diante das mais duras ameaças. Na mensagem, o dom, o maior dom na Bíblia, para nós encerrarmos, o profeta conta aqui a experiência de um homem. Ele diz, 62, há alguns anos eu estava conversando com um guia índio que tinha se perdido no deserto. Seu nome era Tincoy, um guia muito conhecido, e ele se perdeu no deserto de Arizona, e ele não conseguia encontrar seu caminho de volta. Sua égua, se você já se perdeu, eu já estive perdido. O nariz fica ferido e sangra onde a areia está fervendo. A língua fica tão grossa que você nem consegue falar. Seus lábios viram para fora e se racham todos. Então o diabo te mostra uma miragem. Isto é algo. Você vai pelo caminho e parece que você vê água. Quando você chega lá, não é água. Esta é a maneira que o diabo faz com os membros de igrejas e pecadores. Ele tenta te mostrar algo prazeroso. E às vezes, os turistas que saem das estradas e entram no deserto para pegar algumas flores, então tudo se parece muito igual, e eles não conseguem encontrar o caminho de volta. E antes de morrer, eles veem aquelas miragens, e eles correm para aquilo, pulam dentro e pensam que estão se jogando água, mas descobrem que estão simplesmente se jogando areia quente sobre suas cabeças. E então, e muito tempo antes de morrerem, os grandes abutres vêm pelos céus e lhes bicam os olhos enquanto estão caídos no deserto. Quantas vezes as pessoas, pecadores e membros de igreja, e os que fingem ser, quando o diabo lhe mostra uma miragem, onde pode ser popular, você se veste assim e assim, e vai com a multidão e assim por diante, os urubus do inferno bicam seus olhos do evangelho por um longo tempo antes da morte física lhe atingir. Você não vai a uma reunião e diz, eu não creio nesta coisa. Ora, os urubus do inferno têm bicado seus olhos. Ou você vai a uma reunião e diz, eu não creio nestas coisas. Quer dizer, os urubus do inferno têm bicado seus olhos. Agora ele volta à história de Tincoy. E ele diz, Tim disse que desceu. Ele era um homem cristão muito renomado. Ele disse, eu desci da minha égua, eu orei por água. Disse, eu havia me extraviado no caminho e não conseguia encontrá-lo de nenhum lado. Disse, depois de um tempo cheguei a um caminho que parecia que um búfalo algo tinha corrido. Eu disse, minha velha égua, seu nome era Bess. E disse, ela começou a relinchar e subi nela. Tentei cavalgar novamente e ela estava muito fraca para me levar. Eu disse, eu segurei um pouco disse, me disseram que às vezes esses caminhos levam a um poço de água. E disse, eu comecei a montá-la, ela estava muito fraca. E disse, então eu fiquei todo entusiasmado e tentando descer pelo caminho. Disse, de repente, sabe, eu me encontrei tropeçando e caindo. E eu estava fraco também, estava acabado. Disse, eu subi na sela novamente e voltei a cavalgar. Disse, à minha direita havia uma trilha pouco perceptível que desviava para a direita. Disse, minha velha égua Bess tentou tomar aquela trilha. Eu disse, volte por aqui, Bess. Você não pode pegar essa trilha. Esta é a trilha. É mais larga, é melhor. Nem sempre a trilha mais larga é a melhor. Nem sempre o caminho mais bonito vai te levar ao encontro da água da vida. Não. Estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida. São poucos os que a encontram. Mas larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição e muitos os que se encontram nele. Mas a égua de Tim desejou tomar aquele caminho pouco perceptível. Mas Tim insistia que ela deveria permanecer no caminho mais bem trilhado. Às vezes, amados,
Deus quer nos levar por um outro caminho. Mas nossa teimosia insiste em permanecer no caminho aonde vai a maioria. Mas nem sempre a maioria está certa. Lembra o profeta dizendo muitas vezes: deixa-me permanecer com os poucos desprezados do Senhor? Então veja, o profeta segue dizendo: é a mais larga, Tim pensava, é a mais larga, é melhor. Mas mais animais passaram por este caminho. Este vai até a água. Isso era o que Tim pensava. Disse, ela começou a relinchar e tentar ir pelo outro caminho. Quer dizer, o caminho menos perceptível. Disse, eu tinha um par de esporas. Antes que percebesse, eu estava simplesmente cortando o seu lado em pedaços com aquelas esporas, tentando fazê-la seguir por aquele caminho mais largo. E disse, então ela começou, tropeçou e ficou de joelhos. E disse, eu pulei nela e olhei para ela. Ela estava ali a ponto de morrer, olhando para aquela pequena trilha. A égua continuava olhando para aquela pequena trilha, mesmo sendo esporada, mesmo sendo ferida. Ela queria dizer, é este o caminho. Um tipo do verdadeiro homem de Deus, às vezes mesmo ferido, mas permanece dizendo, este é o caminho. Este é o caminho, igreja. Este é o caminho. Muitas vezes sendo contrariado, muitas vezes sendo mal entendido, muitas vezes sendo criticado, mas ele permanece olhando e dizendo, este é o caminho. Esta é a verdade. Esta é a verdade. O mundo pode dizer o que queira. O sistema religioso pode mudar, mas essa velha Bíblia continua a palavra de Deus. E se você honrar essa velha Bíblia, o autor dela te honrará. Sim! Aleluias! Oh, como Tim esporou a sua velha égua. E ela relinchando, o sangue corria de seus lados, onde o havia ferido com as esporas. Disse, eu fiquei ali um pouquinho e pensei, o que faremos? Não estamos em melhores condições. Disse, eu acariciei sua face. Tim se arrependeu de ter judiado de sua égua. E ele disse, não estamos em melhores condições. Eu acariciei sua face, disse, Bess, eu com frequência tenho ouvido que animais têm instinto. E talvez o caminho mais largo não leve à fonte. Irmão, vou te dizer agora. Espaçoso é o caminho que leva à destruição. Há muitos que vão por aí. Pois estreita é a porta e apertado é o caminho. E pequena é a trilha que leva à vida. Mas poucos a encontrarão. Não vá com a multidão. Vá com Cristo. Ele disse, volta a falar de Tim. E ele disse, Bess, você me carregou por esse deserto. Temos sido amigos juntos. Você me carregou em segurança até aqui. Confiarei em você o resto do caminho. Não comparando o Espírito Santo com o cavalo. Mas, irmão, o abençoado Espírito Santo nos tem mantido por todos esses anos. Eu confio nele no vale da sombra da morte. Eu simplesmente tomarei esta grande experiência que tenho para que me leve. Ela começou a descer a trilha. Disse que não havia avançado nem 50 jardas.
457 metros, até que entraram em uma grande corrente de água. Ficaram ali desfrutando as bênçãos da água. Disse que pularam na água, ele e a égua juntos, jogando água na cabeça e gritando mais alto que podia. Sua vida foi poupada. Disse que ele pegou a égua e lavou o seu nariz e tudo. Foi simplesmente uma bênção. Ela o tinha trazido em segurança para a água. Esta trilha, aí o profeta volta a falar da trilha pouco perceptível. E você tem que entender que ele sempre traz isso para o espiritual. Ele diz, essa trilha pode parecer um pouco apagada, mas há uma fonte no final dela cheia de sangue, extraída das veias de Emanuel, onde os pecadores mergulham e deixam ali toda a mancha de culpa. Aleluias! Disse que enquanto ele estava desfrutando daquilo, não esqueça que o tema é esse, Deus honra aqueles que lhe honram. Agora, enquanto eles estavam desfrutando daquilo, refrescando-se, ele e sua égua, ele ouviu alguém falar. Ele olhou ao redor e ali estava um homem bêbado. Ele olhou e havia fumaça subindo, ele disse, quem é você? E ele disse, saia da água. E ele saiu, levou ao acampamento, eles tinham um pouco de carne de veado cozida. E ele disse, eu sou Tincói, um guia índio. Estive perdido por vários dias aqui, e minha égua me conduziu até a água. Ele comeu a carne do veado, a desfrutou. Eles todos estavam bêbados, os 4. Bem, eles disseram, pensávamos que este era o 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos. E estávamos celebrando, esses 4 homens bêbados disseram isso a Tim. Disse, temos estado aqui nas montanhas Sanabar, nós fizemos uma reivindicação da área e descobrimos ouro aqui, muito ouro. Vamos voltar para ser homens ricos. Ele disse, comemore conosco. Tim, pegue a jarra, baixinho. E eles pegaram a jarra de uísque, tiraram a tampa e disseram, tome um trago, Tim. Ele disse, eu não bebo, Senhor. Eu honro aqueles que me honram. Tim disse para esses homens, eu não bebo, Senhor. E ele disse, não bebe? Ele disse, Senhor, eu nunca tomei uma bebida em minha vida. Obrigado pelo veado, mas pegarei a estrada. E disse, e não é 4 de julho de qualquer forma. E ele disse, você quer dizer que nunca bebeu? Um daqueles bêbados perguntou a Tim. Ele disse, eu nunca bebi em minha vida. Ele disse, o que vocês dizem, rapazes? Vamos fazer este guia índio tomar seu primeiro drink conosco? Esta é a maneira. Eles pensavam que estavam tendo vida. Então um camarada, um pequeno vaqueiro de pernas tortas, pega um rifle 30 por 30 e coloca um cartucho nele. Pega a jarra na mão e ele diz, Tim, se nosso veado foi bom o suficiente para comer, então nosso uísque é bom o suficiente para beber. Ele disse, ou você toma um trago de uísque, ou toma o veneno que temos na ponta deste 30 por 30. Agora eles não estavam brincando. Você conhece como é um bêbado. Tim disse, rapazes, eu não quero seu uísque, mas antes que você puxe o gatilho, permita-me contar minha história. Ele disse, sou natural do interior do Kentucky. Disse, há muitos anos, numa velha casinha de madeira,
Disse uma pequena cama colocada no canto da casa, com ripas de cerca. Fizeram uma cama. Essa é do tipo que eu nasci. Palhas como colchão. Disse, enquanto a luz da manhã se arrastava pelo chão nu de uma pequena cabana, uma mãe estava morrendo. E disse, um garotinho descalço de apenas 5 anos de idade circulava pela casa. A única pessoa lá, quando uma mãe cristã piedosa estava indo para encontrar-se com seu Criador. E disse, minha mãe me chamou junto à cama, me abraçou e disse, Tim, Deus enviará alguém aqui para você mais cedo ou mais tarde. A mamãe está indo para casa. Eu quero que você me prometa algo, Tim. Seu pai morreu com suas botas calçadas. Ele morreu bêbado. E esta é a razão pela qual estamos na pobreza. Mas prometa-me, Tim, como sua mãe, que você nunca beberá um trago enquanto viver. E ele disse, quando a respiração deixou seu corpo, eu tirei minhas mãozinhas de suas apertadas. Disse, senhores, daquele tempo até agora, eu nunca experimentei um uísque, mas eu tenho servido ao Senhor com um coração puro. Disse, agora se você quiser atirar, vá adiante. Prefiro morrer, mas não desonrar o meu Deus. Prefiro morrer, mas não quebrar a minha promessa. Que promessa você fez a Deus? Você um dia entrou, por certo, também numa água gelada. Enquanto Batista estava lhe fazendo algumas perguntas, promete ser fiel a Jesus em qualquer situação. Se for necessário entregar sua própria vida por amor a este nome que hoje será invocado sobre você, você promete não negá-lo? Você ainda se lembra da sua promessa? Você não prometeu aquilo a um homem, você prometeu a Deus. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, não quebre a sua promessa. Lembre do que tu prometeu, como Tim lembrou da promessa que ele havia feito à sua velha mãe. E olha o que aconteceu por ele ter honrado a sua promessa. E naquela hora, uma arma disparou. E quando fez, a jarra na mão do homem estourou. Da parte de trás do desfiladeiro, saiu um pequeno indivíduo, com muitas cicatrizes e surrado, lágrimas descendo de sua face, com armas em ambas as mãos. Ele disse, você não me conhece, Tim, mas eu te conheço. Disse, nenhum de vocês me conhecem. Disse, há um preço por minha cabeça. Eu sou um fora da lei. Disse, eu segui vocês por todo o caminho de Sanabar. E observei vocês aqui com este ouro. E eu pensei que quando ficassem bêbados o suficiente, ao invés de colocar uma bala em vocês, eu apenas viria e bateria em cada um de vocês na cabeça e pegaria o ouro. Eu estava esperando até que ficassem bêbados. Mas Tim, eu também venho da região de Kentucky. Disse, eu prometi a uma mãe moribunda a mesma coisa. Mas sinto muito por ter quebrado o voto. Mas disse, eu tenho certeza de que ela ouviu minha pistola quando ela ecoou através dos grandes desfiladeiros do céu. Eu assinei um compromisso. Desta hora em diante, eu jamais tomarei um drink, Tim. E com o grupo dos foras da lei e garimpeiros juntos, Tim os guiou à fonte da vida. Por que Deus honrou a Tim? Porque ele honrou a Deus.
Ele honrou a promessa. E por ele ter honrado a sua promessa, Deus não só poupou a vida de ti, mas salvou a vida de todos aqueles demais homens. Não esqueça, irmão, Deus honra aqueles que lhe honram. Não importa, por mais dura a prova que você passe, nunca pense em desistir. Nunca vire as costas para Deus, porque Ele é a nossa única esperança. Continue honrando a Deus. Talvez você não tenha feito muita coisa, mas só o fato de você vir e se assentar nos bancos dessa igreja e apoiar esse trabalho, e apoiar esse ministério, e dizer: não pare, pastor, continue nos ensinando, continue nos ajudando. Você já está honrando a Deus. Você honra a Deus com a tua contribuição. Você honra a Deus com o teu louvor. Você honra a Deus por ficar ao lado do ministério. Você está honrando a Deus com o seu trabalho, mesmo que seja de varrer a igreja. Se você faz isso de coração, você está honrando ao Senhor. E Deus não esquece do seu trabalho. Deus os abençoe. Vamos orar. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Mais uma vez, serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há um estádio a correr, há uma vitória a alcançar, cada hora em meu viver serei fiel. Você quer confessar isso? Serei fiel, precioso Jesus, oh, aleluias, serei fiel. Há um estádio a correr, há uma vitória a alcançar, cada hora em meu viver serei fiel. Permita, Senhor, que essa confissão chegue até Ti. Nós fazemos de coração. Pedimos apenas uma coisa, meu Deus, que o Senhor nos dê graça, para que nós possamos cumprir a nossa promessa. Apenas pedimos uma coisa, Senhor, que o Senhor esforce nossa coragem, para que possamos se manter no caminho, sendo fiel à Tua palavra. Quando vemos tantos desvios nos dias atuais, ajuda-nos a permanecer, Senhor, servindo a Ti, na simplicidade do Evangelho. Oh Deus, não deixa com que nós se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas ajude-nos a ser fiel, Pai. Deus, encha cada um com Teu Espírito Santo, Pai. É do que nós mais precisamos. Oh Deus, se nós realmente sermos cheios com Teu Espírito, com certeza em cada momento da vida procuraremos Te honrar. Servir o Senhor melhor é o desejo do meu coração. Sinto muito, Pai, por muitas vezes não ter dado conta e por não ter servido o Senhor da maneira como gostaria.
Sinto muito, meu Deus, por não ter sido o melhor cristão. Mas eu oro nesta noite, juntamente com os meus irmãos, e peço, Pai, que o Senhor esforce nossa coragem. Não deixe com que nenhum venha desfalecer. Não deixe, Pai, com que nenhum venha desistir. Não deixe com que nenhum venha desanimar, meu Deus. Recobre os nossos ânimos, Pai. Renove as nossas forças, Senhor. Oh Deus, permita que nós possamos te honrar em qualquer situação, em qualquer circunstância, Pai. Mesmo diante das ameaças do inimigo, mesmo diante das mais duras provas, mesmo diante das grandes pressões, que nós não venha ceder, que nós não venha abrir mão daquilo que temos de mais precioso. E o que temos de mais precioso é essa fé que o Senhor nos deu, é este bendito Espírito Santo, essa palavra pura, meu Deus. Renove as forças desse irmão, renove as forças dessa irmã, renove a força desse moço, dessa moça. Deus querido, eu oro para que o Senhor fortaleça os lares, eu oro para que o Senhor fortaleça as famílias. Quando a família é a base da igreja, quando a família é a base da sociedade, Pai, e o inimigo tenta romper, mas que o Senhor nos mantenha, Senhor Deus, no centro do caminho, olhando para Ti, autor e consumador da nossa fé. Pai, eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor continue abençoando o ministério do pastor Eloy. Abençoa essa igreja, Pai. Abençoa a família do meu irmão, Pai. Oh Deus, que ele possa ter sempre ânimo para avançar. Oh Deus, ainda que muitas vezes a cruz pareça pesada, mas assim como o Senhor levou até o fim, permita-nos, Senhor, que nós leve até o fim também a nossa cruz. Ainda que seja com o corpo marcado, ainda que seja com cicatrizes, Pai, não nos deixa retroceder. Oh Deus, só Tu conheces, Senhor, o interior de cada um aqui. Só Tu conheces, meu Deus, as lutas que cada um passa. Mas um dia o Senhor consolou Josué com essas palavras: não pares, não te espantes, não temas. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não pare, irmã. Não pare. Prossiga. Sim, um pouquinho mais. Aquele que há de vir virá, não tardará. Se mantenha na fila. Insista. É mais uns passos apenas. Sim. Sim, é mais uns passos apenas. Sim. Não desista. Se você lhe honrar, com certeza Ele te honrará também. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Estevão estava morrendo apedrejado, mas por ele não negar a fé, ele pode olhar e dizer: eis que vejo os céus abertos. Sim! 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 Insista! Sim! Sim, sim, sim! Sim!
Se você se sente cansado, Ele está aqui esta noite para renovar as suas forças. Sim, sim, sim. Ele não te abandonou. Ele está aqui. Aleluias. 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 Sinta Ele passar. Se você deixar, Ele pode te tocar. Um toque dEle é o suficiente. Um toque dEle é o suficiente. Um toque dEle é o suficiente para mudar a sua história. Aleluias! Aleluias! Bendito seja o nome do Senhor, exaltado e glorificado. Sim! Sim! Aleluias! 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 Aleluia! Oh! Aleluias! Clame a mim e responder-te-ei. Clame a mim e responder-te-ei. E mostrar-te-ei grandes e firmes coisas que ainda não sabes. Isso é o que nos diz a palavra de Deus. Não tenha medo da presença do Deus Todo-Poderoso. Clame a mim, diz o Senhor. Se você precisa de um renovo, Ele pode renovar. Se você precisa mais dEle na sua vida, clame a Ele nesta noite. Não importa o que realmente você precisa. Ele é a verdadeira fonte da vida. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu viver. Eu quero mais e mais. Você realmente quer mais? Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença.
Louvado seja o santo, bendito nome do Senhor. Permaneça com as suas cabeças inclinadas. Pai misericordioso, aleluia. Sim, Deus poderoso. Louvado seja o teu nome, Senhor. Deus maravilhoso. Sim, Deus poderoso. Pai, obrigado, meu Deus. Obrigado pela tua graça. Sim, Senhor. Amém, Senhor. Aleluias, glórias ao Senhor Jesus Cristo. Você pode levantar as mãos, balança as mãos para o Senhor. Diga obrigado, meu Deus, por esta palavra. Obrigado às palavras de ânimo, de alegria. Agradeça um pouco ao Senhor. Esteja feliz. Ele ainda está tratando conosco. Ele ainda está nos corrigindo. Ele ainda está nos ajudando. Ele ainda está nos ensinando aquela trilha estreita para chegarmos à fonte da água da vida. Aleluia. Precisamos estar agradecidos ao Senhor. Queremos deste dia em diante honrar e louvar mais, estar mais perto do Senhor, servi-lo melhor, cada vez melhor, em todos os passos, nas palavras, em tudo, possamos honrar ao Senhor Jesus Cristo. Nosso testemunho de vida, nosso viver, nosso falar, seja tudo para a sua honra e sua glória, porque nele vivemos e nele nós cremos, e dele nós nos alimentamos, vivemos para ele e por ele. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Que Deus assim abençoe a todos. Eu queria perguntar se o pastor Darcy pode chegar um pouquinho aqui. Eu penso, irmãos, porque ele é minha testemunha, que eu insisti tanto para ele vir, e a gente sabe que tinha algo que Deus queria trazer para nós nesta noite. Eu estou feliz, pastor. Eu agradeço ao Senhor Jesus Cristo por você, pela bondade de ter vindo. E nós todos, nós honrando ao irmão, nós honraremos ao Senhor Jesus Cristo, sabia, irmãos? Então, quantos levantariam suas mãos, dizendo: volte para nós outro dia, irmão, vem pregar para nós. Olha só, irmão, né? Aleluia. Então, receba esse carinho da igreja aqui. E nós lhe respeitamos, lhe amamos, porque sabemos que o Senhor Jesus Cristo está em seu coração. Então, honrando ao irmão, nós estaremos honrando também ao Senhor Jesus Cristo, né? Que o Senhor seja abençoado, que a sua igreja ela prospere, que tudo lhe vá bem, do bem ao melhor, né? No nome do Senhor Jesus Cristo, vamos aplaudir ao Senhor Jesus Cristo, dar graças a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, irmão. A igreja envia saudações também para a igreja de Caçador, para os irmãos lá, diz que queremos conhecer eles. Nós não nos vê aqui, vai ser do outro lado, né? Deus te abençoe, irmão Darcy. Irmão. Todos estão convidados para ir em Caçador. Então, glória a Deus, aleluia. Quem sabe um dia a gente faz uma excursão, né? Vamos então pedir para o irmão. Lembrando, os irmãos, então, na sexta-feira à noite, que precisamos estar aqui. Eu preciso de vocês aqui, porque senão não tem assembleia. Senão, se alguns disserem: mas aconteceu e nós não estávamos lá, não dá certo. Nem tão pouco fazer um documento, e podemos até fazer, a coisa mais fácil do mundo, escrever tudo no papel, os nomes, e assinar e levar lá e ser mentira. Isso não dá. Nós temos que ser fiéis ao Senhor, né? Você prometeu um dia não mentir para o Senhor, né? Então, na sexta-feira à noite, nos ajude. Isso servirá de bênção para a nossa igreja, para os nossos filhos e para as gerações futuras, se Jesus não voltar amanhã, né? Irmão Fernando, por favor. Glória a Deus. Vamos então inclinar nossas cabeças. Leva para o seu lar, para o seu trabalho, onde quer que você andar. Isso que você recebeu aqui nessa noite, essa porção, leva isso junto. E que Deus nos ajude a nossas decisões que nós temos tomado, de nós seguir esse caminho, essa jornada. Que Deus possa sempre estar nos protegendo, nos dando a graça dele para que nós continuar cada vez melhores cristãos, mais crentes na sua palavra.
Deus possa aumentar a nossa fé, nossa força, nossa coragem. Amém? Agradeça a Ele então por esses momentos que você esteve aqui na presença dEle. Senhor Deus e Pai, sem palavras, Senhor, para agradecer ao Senhor. Pai, mas estamos tão agradecidos, Senhor. Pai, por esse final de dia que o Senhor nos abençoou aqui nesse lugar, Senhor. E o Senhor, Pai, tem falado com cada um de nós. Pai, o Senhor tem dado uma porção da Tua palavra, do Teu Espírito Santo. E isso, Pai, é o que nos está mantendo nós, Pai, nessa caminhada, nessa jornada, Senhor. Colocamos, Pai, nossas vidas, Senhor, nossos lar, Pai, a família, a igreja, tudo, Pai, debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo. Pai, que a Tua misericórdia, a Tua graça, Senhor, sempre esteja estendida ao nosso favor, Pai. Pai, nós te pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, em tudo, Pai. Agora, ao sair deste lugar, Senhor, sabemos, Pai, que Satanás nos espera tentando tirar aquilo, Pai, que nós recebemos aqui, Senhor. Pai, mas o anjo do Senhor está conosco para nos proteger, Senhor, para nos livrar, Jesus, de todo o laço do inimigo. Então leva cada um agora para os seus lares, que possamos, Pai, ter o resto da semana, Senhor, em comunhão contigo, com a Tua palavra, onde quer que nós andar, Pai, nosso trabalho, Pai, nossos lares, Senhor, no trânsito, Pai, onde quer que nós pisar as plantas dos nossos pés, Pai, que o Senhor esteja presente conosco, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por tudo e nós te pedimos em Teu santo nome, Pai. Fica com cada um de nós, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Amém.